Sexta-feira Santa, dia da Paixão de Cristo Jesus. Geralmente nesse dia nós fazemos a Via Sacra, caminhando, acompanhando os passos de Cristo Jesus. E nessa circunstância nós não teremos essa Via Sacra, mas nós queremos meditar o Evangelho da Paixão de Cristo Jesus hoje. E a vocês que vão nos acompanhando, que estão em casa, em seus lares, participando conosco nesse momento. Nós temos nessa Paixão do Cristo, um evangelho mais longo e outro mais breve. E nós queremos aqui trabalhar com o evangelho o mais breve, mas a mensagem nós partilharemos com vocês naquilo que é a palavra de Deus nessa circunstância. Por isso nós vamos iniciar celebrando esse dia, que é um dia de dor, um dia de sofrimento, com muitos irmãos que sofrem, que estão em casa também, sofrendo conosco, aliás, sofrendo com Cristo Jesus. E nós participamos desse sofrimento de Cristo Jesus, nesse momento tão difícil, que muitas pessoas estão com tantas doenças, com tantas enfermidades, nos hospitais, em casas, em outros lugares. Por isso nós vamos acompanhar esse relato da paixão do Cristo Jesus, segundo Marcos, no capítulo 15, versículo de 1 a 39. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o povo do Sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava os prisioneiros que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário.
Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho dessa paixão, narrado por São Marcos, mas nós também temos aquele mais comprido, de São João, e relatando os últimos momentos da vida do Cristo Jesus, o sofrimento. E também mostra o quanto aquele que o odiava estava se alegrando com seu sofrimento, com a sua dor e com a sua morte. A igreja passa por todo esse momento de sofrimento, de dor, e muitas vezes há muita gente rindo da luta da igreja. Mas tem tantas famílias, tantas pessoas agonizando, lutando. Nós queremos colocar esse dia sob o olhar de Maria Santíssima. A mãe de Jesus é nossa mãe. Ela que acompanhou a vida de seu filho. Ela que acompanhou as dores do seu filho. É Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Através dessa mãe, dessa imagem, nós queremos pedir à Mãe do Céu que ela interceda por todas as mães que nesse momento, pelo mundo afora, estão passando por dificuldades, chorando, lutando pela vida dos seus filhos e filhas, mas também mãe que luta pelos maridos, mãe que luta pelos netos, mãe que luta pelos entes queridos. E a paixão de Jesus se tornou hoje a paixão de muitas mães, a paixão de muitas famílias. E a paixão da igreja que luta, nesses momentos, às vezes, com as igrejas fechadas, e também uma paixão. Queremos uma vida nova. Nós ouvimos tudo isso aqui, e aquele, às vezes, dentro da própria igreja, se tornam traidores. Olha, os sumos sacerdotes, os anciãos, entregaram a Jesus. No meio de nós, às vezes, as pessoas que não acreditam, que não confiam. No meio do povo cristão, tem pessoas, às vezes, que lutam ainda contra a própria igreja, difamando a própria igreja.
se tornam outros Judas Iscariotes, traidores. Pedimos a Deus que nos conceda a graça, a fé de permanecermos no caminho para sermos vencedores junto com Cristo Jesus. Vamos ouvir algumas perguntas para continuarmos a nossa meditação. Padre, por que na sexta-feira da Paixão não tem missa, não tem consagração da Eucaristia? É verdade. Sexta-feira Santa é o único dia do ano que a igreja não tem missa e não tem consagração do pão e do vinho para se tornar corpo e sangue do Cristo Jesus. É um simbolismo, porque Jesus foi preso quando celebrou a ceia na quinta-feira. Nesse momento, Jesus acorrentado. Jesus está no julgamento de Pilatos, Caifás, Anã, e tudo isso. Jesus não está mais na celebração da ceia. Na sexta-feira é o dia que morre Cristo Jesus na cruz, que nós ouvimos aqui nesse relato. É o único dia que o sacerdote ele celebra, mas é o Cristo que consagra através do sacerdote. Por isso o sacerdote é o alter Cristo, o outro Cristo, né? É o Cristo nele que opera. Ele é apenas um instrumento. Por respeito a esse dia, a igreja, na sua elaboração, que o povo de Deus possa nesse momento viver esse mistério da morte de Cristo Jesus. Claro que hoje Deus não está morto, Deus está vivo. E Deus está sempre ali. Mas é para nós, para nos trazer uma meditação, um momento de pensar daquilo que ia acontecer na cruz, da morte de Cristo Jesus. Se Cristo está morto, como celebrar? Porque quem celebra, quem consagra é o Cristo. Com Cristo morto, não tem consagração. É o único dia que não tem missa. E missa significa a consagração do pão e do vinho. Como não tem missa, não tem consagração. Mas há uma comunhão. A igreja nos diz, nós podemos comungar com o corpo de Cristo consagrado no dia anterior, ou no dia que está na reserva, né, no sacrário. Então, esse simbolismo é muito grande para dizermos, hoje o Cristo está morto. É o Cristo que consagra. Né? Mas essa é uma teologia, uma pastoral, uma catequese que a igreja introduz para nós, para pararmos naquele fato tão importante da morte que vai nos resgatar. Nesse dia, o Cristo não consagra. E o Cristo não consagra, não tem mais a ceia naquele dia, não tem missa, não tem Eucaristia consagrada. Mas há a Eucaristia já consagrada nos dias anteriores, que nós comungamos naquele dia, segundo a orientação da Santa Igreja. Padre, por que na tradição católica não se come carne na sexta-feira da Paixão? A verdade é sempre ligada à morte do Cristo Jesus. Né? A carne, na tradição do povo de Deus, a carne para comer tem que ser cortada a garganta ou furar algum lugar, derramar o sangue. Né? E nós sabemos, naquele dia de Sexta-feira Santa, quando Jesus foi crucificado, ao seu lado eram 2 bandidos, como dizendo, 2 ladrões. Mas como o povo tinha pressa de celebrar a Páscoa judaica, a Páscoa da passagem, da libertação do Egito, ele celebrava essa festa memória, e como se fosse uma festa da independência, da libertação. Mas ele não queria que o corpo de Cristo Jesus e o corpo daqueles 2 ficassem mais tempo até entrar no dia da festa. Queria apressar a morte daquele que estava na cruz. Quando chegaram, os 2 bandidos não estavam mortos, e para acelerar a morte, quebraram as suas pernas. Quando chegaram até Jesus, ele já estava morto. Mas para se certificar, passaram uma lança no seu lado, e ali jorrou sangue e água. Esse sangue e água que jorrou do sangue, é o sangue. O sangue sempre nós mata um animal, derrama o sangue. Então a tradição em muitos lugares, não. O sangue de Jesus jorrou naquele dia na morte. Melhor não vivermos essa experiência de comer a carne
do animal que foi crucificado, que foi morto e sangrou. Um pouquinho respeito à verdade. A carne não tem nenhum problema por si, como carne. Mas a memória de derramamento do sangue vai nos levando ao sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Agora, nós fazemos sacrifício, né, de não comer a carne, porque a vida de próprio Cristo Jesus é um sacrifício para a nossa salvação. Se Ele sacrificou a sua vida, derramando o seu sangue para a nossa salvação, por que não podemos fazer esse pequeno sacrifício, não comer uma carne que o sangue também foi derramado? Nós podemos dizer, nesse dia, não vamos comer a carne, vamos comer outras coisas. E hoje tem uma orientação pastoral, né? Uma orientação pastoral que a igreja não diz, olha, para os mais velhos, idosos, às vezes que precisa dessa vitamina animal, esse preceito não se mantém para os idosos e para as crianças, né? Mas tem muito sacrifício que nós podemos fazer, né? Em termos de melhorar a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos e com as irmãs, né? Esse coisa do sangue, isso. Muitos lugares na tradição espalhada pela igreja, na Sexta-feira Santa, mas também todas as sexta-feiras também de Quaresma. Às vezes tem uma tradição aqui na quarta-feira também não come, dependendo das regiões, lembrando, e não tem esse costume, porque ligado ao corpo, ao sangue do Cristo, ao sacrifício do Cristo, a morte na cruz, né, aonde derramou o sangue. Tem mais uma. Padre, qual a importância de celebrar a Via Sacra toda sexta-feira durante a Quaresma? A Via Sacra nós celebramos toda sexta-feira. Primeira sexta-feira, o dia da caminhada de Cristo Jesus com a sua cruz, carregando, não caminhada, a verdade, dia onde que ele foi forçado a levar a sua própria cruz para ir até o Calvário, aonde deveria ser crucificado. E no tempo de Quaresma, a igreja quer, na sexta-feira, fazer essa experiência, meditar os passos de Cristo Jesus. Cada passo que ele fez no seu sofrimento, na sua dor, até o momento da sua morte. Então, esse momento da Via Sacra, lembrando o sofrimento de Cristo, que nós coloquemos junto a essa Via Sacra, também as nossas dores, o nosso sofrimento. Se no fim ele foi vencedor, nós também haveremos de vencer também o nosso sacrifício, as nossas cruzes que nós carregamos hoje. Cruz das nossas enfermidades. As muitas doenças que nós temos, às vezes a medicina diz que não tem cura, não tem, mas se confiamos em Deus, também a ciência está evoluindo, aparece, não podemos desanimar. Nós vemos hoje as cruzes de muitas famílias. Às vezes a família que passa por situações difíceis é uma cruz. Marido e mulher, mulher que tem problema com os filhos, que hoje muitas coisas, drogas, má companhia, os pais estão levando uma cruz. É uma Via Sacra, mas dizemos a esses pais, vocês podem ser vencedores, se vocês acreditarem em dia. Vocês estão numa Via Sacra, confiando. Então, toda a Via Sacra que nós fazemos nas sextas-feiras da Quaresma, nos lembra esse momento e anima mais a nossa esperança, a nossa confiança. Com a nossa fé aumentada, ressuscitada e reforçada, os tratamentos também nos ajudem. Nós aumentamos. Olha, a ciência mostra que as pessoas de fé, que têm muita fé, têm sempre a sua imunidade um pouquinho maior do que aquele que não tem Deus no seu coração. Imagina, até a medicina, até a ciência vem provando isso. Então, nada melhor que nos apegarmos em Deus, que a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa Via Sacra, de qual forma que seja, não é o fim, mas que nós haveremos de sermos vencedores. E isso nós acreditamos e confiamos, porque a alegria do Cristo ressuscitado é a alegria da mãe e a alegria de todos nós. Confiamos nessa caminhada. Deus não está morto, mas Ele está vivo, que Ele nos acompanha. Que a graça de Deus desce sobre vós, vos acompanha, vos ilumina. Que Deus vos abençoe, vos sustenta. Ele, Deus que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém.